Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso simpósio Identificação e Tratamento de Doenças Genéticas Raras, Bases e Recentes Avanços. Nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre os testes moleculares que a gente pode utilizar para identificar variantes genéticas que estejam relacionadas a essas doenças. A gente também vai discutir um pouquinho em que situações esses testes podem ser utilizados, para que tipos de variantes eles podem ser utilizados, né, para a identificação de que tipos de variantes eles podem ser utilizados, e também quais são as suas principais limitações. Então, antes da gente começar a falar dos testes, é importante a gente relembrar alguns conceitos básicos lá da biologia molecular. Então, vamos começar falando do DNA, né? Afinal de contas, é ele que a gente vai investigar com esses testes. Então, o DNA é a molécula que armazena as instruções para a construção das nossas células, do nosso organismo. Então, ele é uma grande molécula formada por subunidades que a gente chama de nucleotídeos, que podem ser desses 4 tipos aqui: adenina, timina, citosina e guanina. E por isso que a gente representa, né, representa o DNA por essas famosas letrinhas ATCG, porque é por conta desses nucleotídeos, que podem ser desses 4 tipos, que formam o nosso DNA. O DNA é uma estrutura dupla fita, né, como mostrado aqui, então a gente tem de um lado uma fita, então constituída por esses 4 nucleotídeos, e do outro uma fita que é complementar a primeira, é sempre da seguinte maneira. Então, quando eu tenho uma adenina em uma fita, eu sempre vou ter uma timina na outra fita. E sempre que eu tiver uma citosina numa fita, eu vou ter uma guanina na outra fita. Então, essa complementaridade de bases, essa propriedade, né, de A sempre parear com T e C sempre parear com G, é o que vai possibilitar também o desenho, né, é a fundamentação de vários testes moleculares que a gente vai discutir agora ao longo dessa aula. Muito bem. O genoma humano é constituído por 46 moléculas de DNA que a gente chama de cromossomos, que eu também já vou conceituar o que a gente chama especificamente de cromossomo no próximo slide. Mas a gente também pode dizer que a gente tem que o genoma humano é constituído por 46 moléculas de DNA ou por 23 pares de moléculas de DNA. E por que a gente fala em pares, né? Porque cada par de cromossomo, na verdade, eles têm uma sequência igual, né? Ou muito semelhante, né? Porque pode ter pequenas variações, porque uma dessas cópias desse par veio do pai e a outra cópia veio da mãe. Então, eu costumo usar uma analogia, né, com livros, né, com uma biblioteca. Então, é como se isso fosse uma imensa biblioteca e cada par desse aqui é como se fosse um par de livros iguais. Então, por exemplo, esse primeiro par aqui é os Lusíadas, por exemplo. Mas uma dessas cópias é de uma editora e a outra cópia é de uma outra editora, ou seja, o conteúdo que tem ali é basicamente o mesmo, mas a gente pode ter pequenas modificações, umas que vieram do nosso pai e outras vindas da nossa mãe. E essas imensas moléculas de DNA, como é que elas estão organizadas dentro das nossas células, né? Então, elas estão bem enoveladas, bem enroladinhas em torno de proteínas que a gente chama de histonas, fazendo com que a molécula de DNA ela fique bem empacotada, formando o que a gente chama, então, de cromossomo. Então, cromossomo nada mais é do que o DNA enrolado ao redor dessas proteínas chamadas histonas, e faz, então, com que esse DNA fique bem enovelado. Então, é como se a gente também pensasse num carretel de linha, que se eu tivesse isso desenovelado, eu ia ter uma imensa, né, uma linha muito comprida, então eu enovelo isso ao redor do carretel, né? Então, os cromossomos seriam este carretel com a linha, né, o DNA enrolado ao redor das histonas.
E o que são os genes, né? Então, o DNA, essa imensa fita, né? Que vai estar enroladinha formando os cromossomos, e os genes. O que são os genes? Os genes são trechos específicos do DNA que contém instruções para fazer proteínas. E, na verdade, somente uma pequena parcela, somente 1% do nosso genoma são genes, são essas instruções para fazer proteínas, né? A grande parte do nosso genoma ou são sequências regulatórias, né, que vão regular como esses genes vão se expressar, ou até mesmo sequências que têm alguma função estrutural e que a gente não conhece muito bem. Então, voltando, os genes, eles são os trechos do DNA que vão conter essas instruções para fazer todas as proteínas do nosso corpo, né? Então, aqui uma figura representativa disso, né? Então, uma boa parte das doenças genéticas, especialmente as monogênicas, que são aquelas que são causadas pela presença de uma única mutação, então, uma única mutação é suficiente para gerar aquela doença, aquele fenótipo, né, num indivíduo. Então, a maior parte dessas doenças são causadas por mutações nos genes, ou seja, nessas sequências que codificam proteínas, que contêm instruções para a produção de proteína, né? Por quê? Porque essas instruções, estando erradas, vão levar à formação de proteínas que também vão ter a sua função desconfigurada, desestruturada, porque a forma dessa proteína no final não vai ser adequada para que ela exerça a sua função na célula, e aí por isso pode, então, desencadear uma doença ou algum fenótipo patológico, né? Ok, então, e o que são essas alterações genéticas que podem levar a essas condições patológicas? Elas podem ser de diferentes tipos, né? E de diferentes amplitudes também. Então, ela pode ser desde uma alteração de um cromossomo inteiro, então eu posso perder um cromossomo inteiro ou ganhar um cromossomo inteiro. Então, esse é o caso, por exemplo, da síndrome de Down, né? Bem clássico. É um cromossomo inteiro a mais, o cromossomo 21. Então, ao invés do indivíduo ter 2 cromossomos 21, ele tem 3 cromossomos 21, né? A gente pode ter também alterações em que você tem a perda ou o ganho de um pedaço de um cromossomo, né? Então, uma deleção ou uma duplicação de um pedaço de um cromossomo, tá? Esse tipo de mutação a gente chama de mutações regionais, tá? Então, uma perda ou um ganho de um pedaço relativamente grande de um trecho ali de um dos cromossomos. E, finalmente, a gente tem as mutações de DNA, que a gente chama, que são as mutações na sequência propriamente. Então, a gente pode ter uma troca específica de uma base, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma sequência que é AATG e, de repente, ela vira AATT, por exemplo, tá? Então, isso é o que a gente chama de mutações de DNA. Então, são mutações que trocam uma base, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, porque é justamente dependendo deste tipo de alteração que a gente imagina ter, é que a gente vai também escolher um teste molecular adequado para investigar cada um desses tipos de alteração. Então, vamos começar falando dessas técnicas, e a gente vai começar falando primeiro das técnicas para identificação de mutações que permitem, de alterações cromossômicas ou regionais, tá? Então, primeiro vamos falar sobre técnicas para identificação de alterações cromossômicas ou regionais, e depois a gente vai falar sobre as técnicas que permitem a gente verificar as alterações de DNA, ou seja, na sequência propriamente, tá? E a primeira técnica que a gente vai falar é o cariótipo, que é a técnica talvez mais antiga aí que a gente tem de investigação do genoma. E no que ela consiste? Então, ela é uma técnica que permite a gente visualizar os cromossomos como um todo, de uma forma global, tá? E por isso ela é uma técnica de baixa resolução, porque a gente só consegue ver alterações muito grandes, muito grosseiras. Então,
ou uma perda ou um ganho de um cromossomo inteiro, né? Ou uma alteração, ou uma perda ou um ganho de trechos muito grandes, tá? Tem que ser aí mais, no mínimo aí, de cerca de 3 milhões de pares de bases, né? Ou 3 megabases, que a gente chama. Alterações de sequência ou alterações pequenas, perdas ou ganhos pequenos, a gente não consegue observar por esse tipo de estratégia, tá? Essa técnica, ela foi já muito utilizada quando a gente não tinha outros recursos para investigar o genoma, mas ela ainda é bastante utilizada, principalmente quando a gente tem uma suspeita, por exemplo, de uma síndrome já bem reconhecida, como é o caso da síndrome de Down, né? Então, se eu quero confirmar molecularmente essa suspeita clínica, a gente vai utilizar um cariótipo, a gente pode utilizar um cariótipo, tá? Ou, por exemplo, também em situações onde existem muitas malformações, né? Então, especialmente em casos de aborto ou morte perinatal, né, em que você tenha muitas malformações, ou também um conjunto de sinais clínicos característicos ali, sindrômicos, né, também é um teste que costuma ser o primeiro teste a ser solicitado, tá? Então, novamente, né, só reforçando aqui que nesse teste a gente só consegue observar alterações genômicas muito grandes. Então, perdas de um cromossomo inteiro, ganhos de um cromossomo inteiro, ou perdas e ganhos de megabases, de milhões de pares de bases. Tá? Então, aqui só colocando, então, um resuminho disso que a gente comentou. Bom, mas se a gente quiser investigar deleções menores do que deleções ou duplicações menores do que esse limite que eu comentei que a gente tem no cariótipo, a gente precisa utilizar, então, outras técnicas, né? E uma dessas técnicas, que é a mais utilizada, é o Array CGH, tá? No que consiste essa técnica? Então, primeiro, o que a gente vai fazer é fragmentar todo o DNA da nossa amostra sob investigação, tá? Então, não vou entrar em detalhes sobre todo esse processo, mas aqui, de forma resumida, o que a gente vai fazer é fragmentar picotar todo esse DNA, e a cada fragmentozinho desse que a gente produz, a gente vai ligar uma molécula fluorescente a esse fragmento, tá? No final disso, a gente vai, então, colocar essa nossa amostra preparada dessa forma numa lâmina que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Essa lâmina, como que ela é? É uma lâmina onde eu tenho vários pocinhos, e em cada pocinho desse eu tenho aderido já um fragmento que representa um determinado trecho do genoma, tá? Então, essas lâminas, elas são produzidas por empresas, e você tem um mapa do que é que tem em cada pocinho desse representado ali na lâmina. Então, você vai ter milhões desses pocinhos, e em cada um deles você tem um fragmento de DNA que representa um trecho específico do genoma. Então, imaginei aqui que você tem esse pocinho, tá? Com este fragmento aqui específico, e aí você foi lá e jogou a sua amostra que você preparou, daquela maneira que eu comentei, né? Então, fragmentada e com as moléculas fluorescentes ligadas. Então, você colocou ali a sua amostra contra essa lâmina, e o que vai acontecer? Digamos, então, que um desses fragmentos da sua amostra tenha esta sequência aqui, ATT, CTA, GTA. No pocinho onde eu tiver a sequência complementar a essa, eu vou ter, então, a ligação desse meu fragmento da minha amostra a esse fragmento que já estava ali ligado à lâmina, aderido à lâmina, tá? E, consequentemente, aquele pocinho, então, ele vai apresentar uma fluorescência, ele vai florescer, porque os meus fragmentos da minha amostra de interesse estavam marcados com esta molécula fluorescente. O que você vai ter no final de tudo isso
é uma foto como essa, né, em que você vai ver cada pontinho que floresceu ali da sua análise. E o que ele significa? Né? Significa que fragmentos originais da sua amostra de interesse, que tem complementaridade de base com a sequência, com o trecho que estava plotado em cada um desses pocinhos, então existiam fragmentos assim, né? Existiam fragmentos na sua amostra que tinham complementaridade de base com esses fragmentos que estavam na lâmina e por isso esse pocinho floresceu. Como vai ser feita a leitura disso para entender se a gente tem uma deleção ou uma duplicação? Então, na verdade, a gente precisa de uma amostra controle, uma amostra em que você saiba que não existe nenhuma deleção ou duplicação ali no genoma, ou seja, eu tenho 2 cópias de qualquer trecho do genoma daquele indivíduo. Então, eu sempre vou fazer a minha análise em comparação à intensidade de fluorescência que apareceria para essa minha amostra controle, né? Então, para essa minha amostra controle, eu vou ter uma determinada intensidade de fluorescência, porque em todos esses fragmentos, em todos esses pocinhos, porque ela não tem nenhuma deleção ou duplicação. Então, ao comparar a minha amostra com essas intensidades de fluorescência, eu vou verificar se a minha amostra, para um desses pocinhos, tiver uma intensidade de fluorescência menor do que o que eu observo no meu controle, significa que a minha amostra, sob investigação, tem uma deleção daquele trecho de DNA. Tá? Por outro lado, se eu tiver uma intensidade de fluorescência que é maior do que o que eu observo para minha amostra controle, significa que eu tenho uma duplicação daquele trecho de DNA na minha amostra sob investigação, tá? E aí eu vou fazer essa leitura para todos os pocinhos, ou seja, cobrindo aí todo o genoma humano, identificando se eu tenho deleções e duplicações naquelas regiões. O resultado final desse teste é um mapa como esse, tá? Que vai ser produzido a partir da interpretação daquela foto e softwares de análise, né? E aí, o que eu vou ter aqui, por exemplo, nessa representação gráfica, a gente tem a representação do cromossomo 15, tá? E essa amostra que foi testada, vocês observam essa linha central aqui, ela significa que o indivíduo tem 2 cópias normais, né? E aí, você vê que em um determinado trecho, eu tenho uma representação gráfica aqui mostrando que ele tem uma duplicação, ou seja, eu tenho aqui uma intensidade de fluorescência maior, né, comparativamente ao controle, para aqueles fragmentos de DNA que representam a sequência deste ponto específico do cromossomo 15. Então, dessa forma, a leitura que eu tenho desse resultado é que este indivíduo tem uma duplicação desta região do cromossomo 15 em particular. Se eu tivesse uma deleção, eu teria uma diminuição aqui, nesse gráfico, teria uma representação aqui, com uma barriguinha para esse outro lado aqui, para o lado esquerdo, tá? O Array-CGH, embora ele permita a gente identificar deleções e duplicações menores do que o que a gente consegue ver no cariótipo, ainda assim eu tenho uma resolução aí limitada, né? Então, se forem deleções ou duplicações muito pequenas, né, de centenas de bases, ou algumas dezenas de bases, eu não consigo identificar isso pelo Array-CGH. No Array-CGH, o que eu consigo, a minha resolução é em torno de 10 a 25 mil pares de bases. Então, no mínimo, eu tenho que ter de 10 mil a 25 mil pares de bases deletados ou duplicados para eu poder conseguir identificar por essa técnica. O Array-CGH, ele usualmente é solicitado em diferentes contextos, tá? Mas, particularmente, é uma opção de teste diagnóstico a ser utilizado quando eu tenho, por exemplo, uma síndrome em que já se conhece qual é já se conhece que ela é causada por uma deleção, uma duplicação de um local específico, então, nessas situações eu posso usar um Array-CGH, ou também quando eu não tenho uma suspeita de qual seria essa alteração genômica, mas suspeito que possa ser uma deleção ou duplicação,
Então, eu quero rastrear o genoma como um todo, tá? Então, aqui eu consigo fazer esse rastreio do genoma como um todo para deleções e duplicações até esse limite de tamanho que eu comentei, tá? Bom, e finalmente, como que a gente pode identificar pequenas deleções e duplicações, né, que a gente não pode ver por essas técnicas que a gente falou anteriormente, e como que a gente pode também identificar alterações na sequência propriamente, né, trocas de bases na sequência propriamente. Então, a primeira técnica que a gente vai discutir é o sequenciamento Sanger, e depois a gente vai discutir o sequenciamento de nova geração. Então, o sequenciamento Sanger, ele vai se basear inicialmente numa reação de PCR, que é o quê? Aquela reação que amplifica, copia, faz bilhares de cópias de um mesmo trecho do DNA, de um trecho específico do DNA. Né? E ao final da reação de PCR, então, eu tenho bilhares, trilhares de cópias desse trecho, como eu falei. Essa reação, ela é feita em ciclos sucessivos, né? E em cada ciclo, a gente tem a duplicação da quantidade original que a gente tinha daquele trecho. E é por isso que, então, no final, a gente fica com todas essas cópias, né? Depois de toda essa amplificação exponencial. Então, nesse caso, eu tenho que conhecer de antemão qual é o trecho do genoma que eu quero amplificar, que eu quero investigar, né? E como é que funciona o PCR? Então, já que eu sei qual é esse trecho, então vamos supor que seja esse trecho aqui do meio, aqui, digamos que seja um determinado gene aqui. Então, como eu sei qual é essa sequência, eu também sei qual é a sequência, como eu conheço qual é a sequência desse gene, eu também sei qual é a sequência que vem imediatamente antes e a sequência que vem imediatamente depois desse trecho que eu quero amplificar, né? Porque, afinal de contas, a gente já tem o genoma humano inteiro sequenciado, então eu tenho essa informação em bases de dados. Se eu quero saber qual é a sequência de um determinado gene, eu posso ir lá nessa base de dados e saber qual é a sequência. E aí eu quero saber se aquele indivíduo que eu estou testando tem uma mutação naquele gene, tem uma diferença naquele gene. Muito bem, então, por que eu preciso conhecer essas sequências um pouco antes, e que estão um pouco antes e que estão um pouco depois do trecho que eu estou querendo olhar? Porque nelas, a partir delas, né, é que a gente vai desenhar sequências, a gente sintetiza, melhor dizendo, pequenos trechos de DNA que são complementares a esses trechos antes e depois da sequência que eu quero amplificar. Esses pequenos trechos, essas pequenas sequências, a gente chama de primers. Então, são elas que vão determinar o início e o fim do trecho que a gente vai amplificar pelo PCR. Então, o que vai acontecer? O que a gente vai colocar na nossa reação? A gente vai colocar o DNA da nossa amostra de interesse que a gente quer amplificar, os primers, que são essas pequenas sequências que têm mais ou menos 20 pares, 20 bases, e que determinam, então, qual é o início e qual é o fim do trecho que eu quero amplificar. Vai colocar os nucleotídeos, né? Afinal de contas, o DNA é feito de nucleotídeos, então eu preciso dar esses nucleotídeos ali para fazer a reação. E também eu vou colocar nessa reação a enzima que efetivamente faz essa cópia, né? Que vai sintetizando, vai copiando e fazendo cada vez mais cópias de DNA daquele trecho. Tudo isso, então, eu vou colocar num tubinho e colocar na minha máquina de PCR, que nada mais é uma máquina que fica fazendo ciclos sucessivos de temperaturas diferentes, porque a gente precisa ter temperaturas diferentes para executar cada passo aqui dessa reação necessária para fazer essa cópia do DNA. Então, o que vai acontecer é que os primers, essas pequenas sequências, vão se ligar à região complementar, que está lá no genoma da nossa amostra de interesse, e a DNA polimerase, a enzima que copia o DNA, ela vai, então, iniciar a cópia desse DNA a partir
desse primer que está determinando o início da minha sequência, né? Então, aqui à esquerda, na nossa tela, e ela vai, então, sintetizar, copiar esse trecho de sequência aqui no meio, até encontrar o próximo primer, né? Então, a sequência fim aqui, tá? Então, de uma forma simplificada, é isso que vai acontecer. E dessa maneira, então, eu vou produzindo cópias iguais daquele pedaço de DNA que eu estou amplificando. E, como eu falei, né, então a gente vai fazendo ciclos, em cada ciclo a gente tem a duplicação do número de cópias ali daquela região, até que eu fico com, a gente faz cerca de 30 a 40 ciclos, então no final disso eu vou ter 2 elevado a 30 ou 2 elevado a 40 cópias daquele trecho do genoma. Ok, só que até aí a gente não tem a sequência propriamente, a gente copiou aquilo tudo, mas eu ainda não consigo enxergar qual é a sequência propriamente que está ali dentro. Então, aí é que entra efetivamente o sequenciamento Sanger, que é uma segunda etapa depois dessa amplificação por PCR, que eu não vou descrever em total detalhe, mas basicamente o que a gente faz nessa segunda etapa também é um PCR, mas nesse PCR a gente incorpora nucleotídeos que têm fluorescência. Então, cada um dos nucleotídeos, o A, o T, o C e o G, cada um deles vai ser identificado com um marcador fluorescente com uma cor específica, e dessa maneira, então, eu vou poder, usando o sequenciador para sequenciamento Sanger especificamente, né? Depois que eu faço essa incorporação desses nucleotídeos, no sequenciador, eu vou fazer a leitura dessas fluorescências e eu consigo saber exatamente qual é a ordem em que eles se apresentam neste trecho de DNA que eu estou amplificando. E aí, isso vai produzir para mim um gráfico como esse, que eu também já vou mostrar um outro exemplo no próximo slide, e que vai, então, me determinar qual é a sequência que eu tenho exatamente de bases naquele trecho amplificado. Então, o resultado que a gente tem é uma figura como essa. Então, aqui eu estou colocando um exemplo em que aqui a gente tem, por exemplo, a nossa amostra controle, que tem a sequência esperada, né, uma sequência selvagem, que a gente chama, né? Então, portanto, aqui nessa posição em específico, eu deveria estar encontrando um T, uma timina. E essa aqui, por exemplo, seria a nossa amostra teste, que foi sequenciada, então você repara aqui que a sequência é exatamente igual, exceto neste ponto aqui, onde ao invés de eu ter um G aqui, eu passo, então, a ter um T nessa minha amostra que eu estou investigando, né? Então, é dessa maneira que, através do sequenciamento Sanger, eu consigo identificar, eventualmente, uma troca de bases numa posição genômica específica. Mas, de novo, né, eu preciso saber qual é essa região que eu quero olhar. Então, o que a gente vai... o sequenciamento, melhor dizendo, o sequenciamento Sanger, ele vai ser útil, ele vai ser usado quando eu quero identificar se existe alguma alteração, alguma variante genômica de base única, ou ganhos ou perdas de pequenos números também, de algumas poucas bases, eu também posso identificar isso pelo sequenciamento Sanger, e tem que ser de uma região que eu já saiba, né, que eu já conheça, que eu sei qual é essa região para a qual eu quero olhar, né, onde eu acredito que esteja essa mutação. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo com um determinado quadro clínico que te faz suspeitar de uma doença específica, uma doença genética específica, para a qual eu já tenho uma mutação já bem conhecida, esclarecida, né, que se sabe que tem relação com esse fenótipo, então eu posso sequenciar especificamente aquele gene ou aquele pedaço daquele gene do genoma do meu indivíduo, né, para saber se ele tem aquela mutação ou não, tá? Bom, e aí, finalmente, a gente tem o sequenciamento de nova geração.
né, que é essa técnica, essa tecnologia mais recente, e que, como vocês já viram lá no primeiro vídeo, né, impulsionou aí muitas descobertas e muito avanço na área genômica como um todo, mas em particular para a área da saúde, para a área médica também, trouxe aí muitos avanços. Bom, no que consiste essa técnica, né? Então, a gente divide todo esse processo do sequenciamento de nova geração, ou NGS, também como a gente chama, que é do inglês Next Generation Sequencing, em 3 etapas. Então, primeiro a gente tem uma etapa que é o preparo da biblioteca, que a gente chama, depois o sequenciamento propriamente, e a terceira etapa, que é a análise desses dados, né, que requer um processamento de bioinformática bastante robusto, requer profissionais especializados, né, para fazer o processamento desses dados, né. Então, e esses passos consistem no que exatamente, né? Então, eu vou dar aqui uma explicação geral, né, de como que funciona, e, na verdade, os processos guardam diversas semelhanças com o que a gente viu lá sobre o PCR e o sequenciamento Sanger, tá? Mas com algumas diferenças. Então, o primeiro passo, e que é esse passo do preparo da biblioteca, na verdade, no fundo, ele acaba sendo um PCR também. Mas qual é a grande diferença desse PCR aqui? Qual é a grande sacada e que torna possível você, numa única reação, amplificar quaisquer trechos do genoma? Porque se vocês lembrarem lá quando a gente comentou do PCR, no PCR eu vou amplificar um trecho específico, né? E eu tenho que saber que trecho é esse, e eu vou determinar quem é esse trecho a partir dos primers, daquelas sequências pequenas que determinam onde é o começo e onde é o fim da minha amplificação, né? Da minha leitura ali pela DNA polimerase, que vai então ficar copiando aquelas moléculas, aquele trecho específico. A sacada no sequenciamento de nova geração e que permite a gente fazer todos os trechos do DNA ao mesmo tempo, do genoma ao mesmo tempo, é o seguinte: primeiro, a gente vai pegar a nossa amostra e fragmentar todo esse DNA em pequenos fragmentos, pequenos trechos, tá? E em seguida, o que a gente vai fazer é, a gente vai adicionar ao início e ao fim desta sequência, de cada um desses fragmentos, um outro fragmentozinho de DNA com uma sequência que a gente conhece. E este fragmento, ele vai ser igual para todos. Essa sequência, ela vai ser igual para todos os fragmentos de DNA que eu produzi a partir da fragmentação do meu genoma aqui. Então, isso implica em que, seja qual for essa sequência azul aqui, né, que veio do meu DNA de origem, seja qual for essa sequência, o início e o fim vai ser igual para todas elas, né? Que é o que a gente chama de adaptador. Isso faz com que eu só precise ter um par de primers para amplificar o que quer que seja que esteja aqui, que esteja aqui no meio, né? O que quer que esteja aqui no meio. Então, essa é uma das grandes sacadas para a gente conseguir fazer o sequenciamento, para a gente conseguir amplificar primeiro, né? O sequenciamento eu já vou contar no próximo slide. Então, essa é uma das grandes sacadas para a gente conseguir amplificar qualquer trecho do DNA ao mesmo tempo, usando um único par de primers. Porque senão, antes, para fazer isso, eu teria que ter pares de primers para diferentes trechos, e isso tecnicamente é praticamente impossível, tá? Então, dessa forma, aqui no preparo da biblioteca, a gente amplifica em muitas cópias todos os trechos originais do genoma da amostra que eu quero analisar, né? Então, eu tenho aqui o genoma, eu fragmento, como eu falei, e aí eu vou amplificar em várias cópias cada trechinho, cada fragmentozinho desse aqui que eu produzi, tá? Bom, e aí vem o sequenciamento propriamente. Eu também não vou detalhar todo o processo, tá? Então, o que eu acho que é importante também da gente entender aqui, e aí para a gente entender a diferença, eu vou fazendo paralelos com o sequenciamento Sanger,
O que possibilita a gente também sequenciar todos esses fragmentos ao mesmo tempo é a separação física desses fragmentos. Então, aqui eu apresento para vocês uma das tecnologias de sequenciamento de nova geração, que é a tecnologia da Illumina, tá? Mas existem outras. E na tecnologia da Illumina, essa separação física, ela é feita fazendo com que aqueles fragmentos que a gente produziu ali durante a produção da biblioteca, eu faço com que esses fragmentos eles fiquem ancorados a uma superfície sólida, tá? Então, essa é a primeira etapa, esses fragmentos produzidos lá na biblioteca, então eles vão ser ancorados aqui nessa superfície sólida, e aí eu vou ter mais uma vez um PCR aqui acontecendo, tá? Um PCR acontecendo que vai fazer com que vários fragmentos iguais àquele original que foi ancorado aqui seja produzido e que todos esses fragmentos fiquem bem próximos uns dos outros, tá? A razão disso é para amplificar um sinal fluorescente que a gente vai ter aqui quando a gente fizer o sequenciamento propriamente. Então, eu tendo várias sequências iguais bem próximas umas das outras, quando houver a incorporação dos nucleotídeos fluorescentes, essa fluorescência vai ser mais forte, né? E eu vou conseguir ler esse sinal de uma forma melhor. Então, essa é a razão. Bom, então aqui, na verdade, também é uma outra etapa de PCR, como eu falei, para produzir várias cópias daquele mesmo trecho, fisicamente perto umas das outras, para que eu possa ter várias cópias fisicamente próximas. E aí é que finalmente vai acontecer a etapa de sequenciamento propriamente, e que é parecido com o que acontece lá no Sanger, porque aqui eu também tenho a incorporação de nucleotídeos fluorescentes. A diferença é que no sequenciamento de nova geração, essa incorporação ela vai acontecendo um nucleotídeo por vez, então eu incorporo um nucleotídeo e tiro uma foto. Eu incorporo o próximo nucleotídeo e tiro outra foto. E assim sucessivamente. Então, com essas sobreposições de fotos que eu tenho no final, é que eu vou fazer, a partir disso que eu vou conseguir fazer a leitura do trecho, da sequência que eu tinha ali, daquele fragmento que estava ancorado numa determinada posição daquela minha lâmina, tá? No sequenciamento Sanger, na verdade, a gente tem a gente sequenciou um trecho específico do DNA e que quando ele passa pelo sequenciador, vai sendo lido as fluorescências sucessivas, né, dos nucleotídeos que foram incorporados lá na minha sequência original. Então, eu faço toda a incorporação primeiro dos nucleotídeos e depois eu faço uma leitura através de um detector de fluorescência. Aqui, no sequenciamento de nova geração, especificamente nessa tecnologia da Illumina, enquanto eu vou sintetizando a fita novamente, eu vou copiando aquela fita de DNA, eu vou tirando fotos sucessivas, uma atrás da outra, que vai me permitir, então, obter essa leitura final de qual é a sequência daquele fragmento. E aí, a importância de eu ter essa separação física dos diferentes fragmentos, eu vou voltar aqui um slide, é justamente por isso. No sequenciamento Sanger, como tudo fica, se eu fizesse 2 fragmentos diferentes, eles ficariam todos misturados, na hora de passar pelo detector, eu não conseguiria distinguir um fragmento que é de outro, né? 2 fragmentos diferentes, eu não conseguiria distinguir quem é um, quem é outro. E no sequenciamento de nova geração, essa questão da separação física é para resolver esse problema, porque aí, quando eu tiro a foto, incorporei o primeiro nucleotídeo aqui, enquanto estou sintetizando, estou fazendo uma nova cópia desse trecho. Tirei uma foto, eu sei que aqui, para esses fragmentos que estão aqui nesta região, é um determinado nucleotídeo. E para esses fragmentos que estão nessa outra região, eu sei que é outro nucleotídeo. E aí, conforme eu for sobrepondo as fotos, né, sucessivas, eu vou saber exatamente qual era a sequência que eu tinha para este fragmento e qual era a sequência que eu tinha deste fragmento aqui. Tá? Então, por isso a importância da separação física, que é para eu poder fazer a leitura
das sequências dos fragmentos de forma independente e de forma que eu consiga distingui-las efetivamente. Então, depois disso, existe todo um processamento de bioinformática que vai pegar todas essas leituras e vai mapear isso no genoma, que a gente chama. Então, ele vai identificar, bom, eu vi que esse trecho aqui, sequenciado, ele é igual a este trecho aqui do genoma. E assim sucessivamente. Ele vai fazer isso para todos os fragmentos que foram sequenciados, fotografados ali, né, durante o sequenciamento, e vai, então, interpretar em que locais do genoma estão localizadas aquelas sequências. E aí, ao fazer essa comparação com a sequência do genoma humano referência, que é a sequência que a gente tem depositada lá em bancos de dados, né, a partir disso, a partir desta comparação, eu vou, então, conseguir identificar se, por exemplo, um indivíduo tem uma variante que é, portanto, diferente daquela sequência referência que eu tenho do genoma humano. Então, não vou também detalhar aqui exatamente toda essa figura, mas ela está basicamente aqui representando um trecho do genoma. Cada fragmento, essas espécies de setas que vocês observam aqui, na verdade, é como se fosse um daqueles fragmentos que estava lá grudadinho naquela superfície, né, que eu mostrei para vocês. E tudo que está em cinza significa que aquela sequência é exatamente igual à sequência referência. E quando eu tenho alguma corzinha, significa que eu tenho ali uma variante. Então, aqui, por exemplo, esse resultado aqui, essa faixa azul, né, essa faixa azul que a gente observa aqui, significa que nesta posição genômica, este indivíduo tem uma variante que é diferente da base do nucleotídeo que era esperado para essa posição genômica específica, né? Então, dessa forma, eu estou reconhecendo aqui que esse indivíduo tem uma variante nesta posição, tá? E aí, a partir da leitura desse genoma inteiro, então, eu vou ter milhares, até milhões de variantes, né, no indivíduo, se eu sequenciar o genoma inteiro dele, e aí existe todo um processamento desse dado, toda uma análise, na verdade, desse dado, para entender quais daquelas variantes são variantes que potencialmente estão relacionadas ao quadro fenotípico que ele apresenta ou não, né? Então, a gente vai fazer toda uma análise tentando identificar se essa é uma variante rara, né, já que eu estou falando se eu estou investigando uma doença genética rara, né, então eu vou olhar para variantes que são raras, eu vou observar se essa variante, ela efetivamente causa algum dano para a proteína que é codificada por aquele gene. Então, tem uma série de avaliações posteriores que a gente tem que fazer, porque a gente tá lidando com um grande volume de dados. A verdade é que todos nós temos milhões de variações, né, milhões de variantes que são diferentes daquilo que está no genoma referência, e interpretar isso requer uma série de análises para que a gente chegue em variantes, para que a gente possa ir filtrando e tentando entender se tem alguma variante ali que pode estar relacionada efetivamente ou não àquela doença, aquele fenótipo, tá? Para finalizar aqui, eu chamei atenção para variantes de troca de base, mas pelo NGS a gente também consegue reconhecer perdas e ganhos, tá? Por análises quantitativas que a gente faz desses fragmentos, que eu também não vou entrar em detalhes como isso é feito, mas também é possível, tá? Verificar a existência de deleções e duplicações, tanto pequenas, então, tanto de poucas bases, quanto até deleções e duplicações maiores, tá? A gente ainda está evoluindo um pouco na análise de deleções e duplicações grandes, usando o NGS,
mas a tendência é que os algoritmos desse tipo de análise fiquem cada vez melhores e cada vez mais a gente possa utilizar o NGS para detectar deleções e duplicações dos tamanhos que a gente identifica hoje muito por array CGH, tá? Então, o sequenciamento de nova geração, ou NGS, ele vai ser utilizado em que situações específicas? Então, ele vai ser utilizado principalmente quando a gente quer identificar uma mutação de base única, ou ganhos e perdas, né, de DNA, e a gente não sabe exatamente onde procurar, né? A gente tem um indivíduo ali com um quadro clínico, que eu não reconheço exatamente qual é aquele quadro clínico, aquela doença, aquela condição, então eu não sei exatamente qual deveria ser o gene alterado, ou também se eu estou tratando de uma condição genética que é heterogênea, que a gente fala. Então, um exemplo de uma condição genética heterogênea é a própria epidermólise bulhosa, que é uma das doenças que a gente estuda no nosso grupo, e vocês vão poder saber maiores detalhes disso num vídeo que a gente vai ter mais para frente. Então, a epidermólise bulhosa, embora clinicamente os pacientes apresentem alterações na pele, né, que são semelhantes, cada paciente tem mutação em genes diferentes, né? Então, a gente tem mais de um gene que quando mutado, resulta em epidermólise bulhosa. Então, num paciente pode ser o gene A, no outro paciente pode ser o gene B, e assim por diante. Então, numa situação assim, quando eu tenho vários genes que estão relacionados a um fenótipo, também o NGS ele é interessante de ser utilizado ao invés de um sequenciamento Sanger, porque aí eu posso sequenciar todos esses genes ao mesmo tempo, né, e já investigar todos eles, né. Então, por NGS, eu posso tanto sequenciar o genoma do indivíduo por inteiro, eu posso sequenciar somente os trechos codificantes do genoma, ou seja, somente os genes, e particularmente os trechos dos genes que efetivamente contêm a instrução para a produção de proteína, que a gente chama de exon, e daí o nome do exame chamar exoma. Então, quando eu estou fazendo exoma, significa que eu estou sequenciando especificamente os exons dos genes todos do genoma, tá? E eu posso também eu posso, por exemplo, sequenciar um painel de genes específicos, um conjunto de genes específicos, tá? Então, o NGS, ele me permite essas diferentes abrangências. Eu posso sequenciar o genoma inteiro, eu posso sequenciar apenas os trechos codificantes, ou seja, os exons dos genes, ou eu posso ainda sequenciar apenas alguns genes de interesse. Mas o importante é que eu faço isso tudo ao mesmo tempo, numa única reação, num único processo, o que torna o processo muito mais rápido, né? Enfim, então com isso, vamos observar aqui. Desculpa, tem mais esse detalhe aqui que eu gostaria de falar, que essa também é a técnica de escolha quando a gente não tem um alvo único, né? Como eu disse, nessas condições genéticas que são heterogêneas, como epidermólise bulhosa, ou quando eu não sei exatamente qual gene procurar, o NGS é um bom instrumento para ser utilizado. Então, um exemplo disso por exemplo, os transtornos do espectro autista, que a gente sabe que tem muitos genes diferentes que podem estar envolvidos, talvez alterações mesmo fora de genes possam estar relacionadas a esses transtornos. Então, eu sequenciar o genoma inteiro desses indivíduos, ou pelo menos o exoma inteiro desses indivíduos, é mais interessante porque eu não tenho muita pista, muita dica de para onde efetivamente olhar, o que exatamente sequenciar
por conta, no caso do autismo, né, porque a gente não conhece todos os genes que podem estar envolvidos, relacionados a esses transtornos, tá? Bom, e aí aqui para a gente fazer um resumo, então, de tudo que a gente falou, então a gente conversou sobre essas 4 técnicas, né, que são, eu diria que as principais, as que são mais utilizadas. A gente tem algumas outras técnicas que a gente não comentou nessa aula, e que também podem ser utilizadas para diagnósticos moleculares, e o que eu diria, assim, de forma geral, com relação a todas elas, a maioria delas se baseia, no fim, em reações de PCR que têm algumas modificações, algumas peculiaridades, né? Mas a imensa maioria delas vai se basear no fato de copiar o DNA para tentar identificar uma mutação ou uma alteração ali de número de cópias, enfim, tá? Então, para a gente resumir e fixar aqui quais são as diferenças entre essas técnicas, o que elas permitem a gente investigar, em que situações a gente pode utilizá-las. Então, a gente comentou primeiro do cariótipo, certo? Então, o cariótipo é uma técnica que vai ser utilizada para investigar alterações cromossômicas ou regionais, né, e estruturais também, que a gente comentou pouco aqui, né? Então, a gente pode investigar também se tem uma troca entre pedaços cromossômicos, isso também é possível de ver por cariótipo, né? Mas as alterações de perdas e ganhos de trechos de DNA especificamente, para a gente poder identificar isso por cariótipo, essas perdas e ganhos, elas têm que ser de trechos grandes, da ordem de megabases, ou seja, da ordem de milhões de pares de bases, tá? E em que situações a gente vai utilizar essa estratégia? Então, principalmente quando a gente tem síndromes cromossômicas já bem conhecidas, então a gente está diante de um caso que a gente tem uma evidência clara ali, né, de se tratar de uma dessas síndromes, e aí a gente quer fazer uma confirmação molecular, então o cariótipo pode ser utilizado nessas situações. E também se eu tenho situações, por exemplo, de muitas malformações, então especialmente em casos de abortos ou morte perinatal, onde o feto tem muitas malformações, o cariótipo é a primeira escolha de teste a se fazer, porque normalmente quando a gente tem esse tipo de situação, isso nos indica que existe alguma alteração genômica bastante comprometedora, né? Então, alguma alteração que você tem uma deleção muito grande, que envolve vários genes, né? Então, por isso que a gente acaba utilizando o cariótipo como uma primeira escolha aí num caso como esse. A limitação principal dessa técnica é a sua resolução. Então, se eu tenho expectativa, se eu estou buscando por deleções ou duplicações menores do que esse tamanho aqui de megabases, esse é um tipo de teste que não vai me ser útil, tá? O Array CGH, por outro lado, ele vai possibilitar a gente identificar justamente essas alterações menores, essas deleções e duplicações aí menores, mas também eu tenho um limite que é da ordem de milhares aí, né, de 10 mil a 25 mil pares de bases para eu detectar por essa técnica. Então, ela é uma técnica também que eu vou utilizar quando eu quero fazer uma triagem global do genoma, né? Então, especialmente quando eu estou diante de casos clínicos que também eu não tenho, eventualmente, uma pista muito clara de qual pode ser a alteração genética relacionada, mas, enfim, eu quero investigar, então, quero tentar fazer uma triagem global do genoma, tá? O Array CGH, ele é muito indicado, por exemplo, em casos onde a gente tem atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor, né, com ou sem outros sinais clínicos também aparentes. Então, o Array CGH é muito utilizado nessas situações. Ou também, se eu tenho alguma síndrome, também eu tenho suspeita de uma síndrome que é causada por pequenas deleções e duplicações já bem identificadas, o Array CGH pode ser uma técnica também que a gente pode utilizar
nessas situações para fazer uma validação molecular dessa suspeita clínica, né? Depois a gente comentou sobre o sequenciamento Sanger. Então, no sequenciamento Sanger, o sequenciamento Sanger, ele é uma técnica que é utilizada para a gente identificar substituições de bases ou deleções e duplicações de um pequeno número, tá? De bases, de algumas poucas bases. Esse é o tipo de teste que a gente indica numa situação em que eu tenho uma suspeita clínica bastante específica de uma doença cujas mutações ou os genes ali relacionados são bem conhecidos, bem esclarecida essa parte genética, porque aí eu vou sequenciar um gene específico, ou um trecho do gene específico, onde eu já espero encontrar essas mutações, tá? E, por fim, o NGS, que é a tecnologia mais recente, e que é uma técnica, então, que permite a gente verificar alterações, seja de base única, né, ou deleções e duplicações também, tá? Então, ele vai permitir uma triagem global do genoma, né, ou, como eu também já disse na nossa sessão anterior, eu também vou conseguir, eu também posso fazer o sequenciamento de nova geração mirando apenas nas sequências codificantes dos genes, né, então os exons, ou ainda eu posso escolher um painel, um conjunto de genes específicos que eu quero sequenciar e sequenciar apenas esses genes. Qual é a lógica aí nessa escolha? Eu sequencio o genoma inteiro, sequencio o exon, sequencio um painel? Qual que é a lógica aí? A lógica ela vai ter a ver com custos, tá? Principalmente, e também com a clínica que aquele paciente apresenta. Então, de novo, né? Se eu tenho uma suspeita clínica bastante evidente, sei quais são os genes que podem estar relacionados àquele quadro clínico que eu estou observando, talvez o melhor é eu fazer mesmo um painel específico, né, de genes que eu já sei que estão relacionados àquele tipo de clínica que eu estou observando, né? Então, para citar aqui um outro exemplo, sem ser o da epidermólise bolhosa, também, por exemplo, quando eu tenho distrofias musculares também. A gente tem já um conjunto de genes bem característico que a gente sabe, conhece que quando tem mutações nesses genes, a gente tem, que esses genes estão implicados em diferentes tipos de distrofias musculares. Então, eu posso ter um quadro clínico ali onde eu tenho uma distrofia muscular, que eu só não estou sabendo identificar qual tipo que é exatamente. Então, ao invés de eu sequenciar o genoma inteiro desse indivíduo, eu posso sequenciar somente aqueles genes que já estão relacionados a distrofias, né? E entre exoma e genoma, o que escolher? De novo, aqui a gente tem uma escolha que está muito relacionada a custo. A custo e ao tipo de resposta que você pode ter com esses testes. O que acontece na prática hoje é que a gente tem conhecimento para saber o que vai acontecer quando eu tenho uma mutação num exon, porque eu consigo saber que essa mutação vai causar ou não vai causar uma alteração numa proteína. E essa alteração eu consigo também predizer se ela vai ser uma alteração importante, significativa para a função daquela proteína ou não. Então, quando a gente sequencia somente a parte codificante do genoma, então os exons, e encontra uma variante que a gente consegue determinar isso, consegue atribuir o que a gente chama de patogenicidade, a gente consegue predizer que ela tem um impacto funcional para a proteína, fazendo com que aquela proteína não funcione direito, eu consigo fazer essa correlação entre esta variante e o fenótipo que eu estou observando. Eu posso, eventualmente, dizer, olha, provavelmente é essa variante que tem a ver com esse fenótipo que eu estou observando. Mas variantes em outros trechos do genoma, que não são genes, a gente não tem este tipo de conhecimento para predizer qual vai ser o impacto daquela variante para a célula, né? Porque todas essas outras sequências são sequências que vão regular a expressão gênica,
enfim, principalmente isso, né? Principalmente elas vão regular a expressão gênica, só que a gente não sabe como elas, de que maneira elas interferem nessa regulação. Então, variantes que estão fora de exons, a gente não consegue predizer exatamente o que elas vão causar. E por conta disso, é mais complicado a gente utilizar, a gente interpretar, melhor dizendo, esses resultados, tá? Então, hoje, a gente ainda tende a recomendar mais a realização de um exoma do que um genoma, na maioria das situações, justamente porque sequenciar esses 99% de genoma que não são codificantes, eles não vão nos trazer grandes respostas, tá? Por outro lado, sequenciar esses outros trechos permite a gente usar o NGS para identificar perdas e ganhos de trechos de genoma, tá? Então, uma mutação de DNA, ou seja, uma troca de base, eu não consigo interpretar, mas uma perda ou ganho de trechos grandes ali no genoma, talvez eu já consiga interpretar, mesmo que esses trechos sejam trechos não codificantes, tá? De repente eles estão próximos a um gene, enfim. Então, essas são as nuances que vão determinar aí qual é a escolha que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer um genoma, um exoma, um painel de genes, no caso de fazer NGS. Mas, finalmente, aqui, só para terminar a minha fala, o que eu diria também é o seguinte, que o que a gente está observando, a tendência que a gente está observando, e inclusive isso é objeto de estudo do nosso grupo parceiro aqui no simpósio, o grupo do Genomas Raros, né? A tendência que a gente está observando é que o custo de se sequenciar um genoma por completo está caindo cada vez mais, e talvez ele passe a ser o primeiro teste de escolha quando a gente vai fazer uma investigação molecular, né, de um indivíduo aí que a gente está querendo tentar identificar que alteração genética ele tem relacionada ao quadro dele. Por quê? Porque, então, primeiro que esse custo está caindo muito, e segundo, porque se a gente pensar que, de repente, eu tenho um paciente e eu faço primeiro uma escolha de realizar um cariótipo, aí não encontro nada no cariótipo, eu vou para um array CGH, não encontro nada no array CGH, é aí que eu vou para o NGS. Com todo esse caminho que eu fiz, eventualmente eu gastei mais dinheiro do que se eu tivesse já direto feito partido, né, para o sequenciamento do genoma completo. Então, a tendência que a gente observa é que, provavelmente, com a redução dos custos cada vez maiores para sequenciamento do genoma, esse teste tende a se tornar o teste de primeira escolha a ser realizado para tentar fazer diagnósticos moleculares, tá? Bom, com isso, então, eu finalizo aqui essa nossa aula. Agradeço a presença de vocês, a participação de todos e de todas, e deixo aqui o convite para que vocês continuem assistindo às nossas próximas aulas, nos nossos próximos blocos, e também o bloco ao vivo que a gente vai ter desse nosso evento, e espero que todos vocês participem. Obrigada e até lá.